Bom dia, graças e paz, irmãos. Estamos aqui para mais um EBD, em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso irmão Rubens, que é o idealizador dessa minissérie, e ele está no hospital hoje fazendo exame, por isso que ele não está aqui. Então, que Deus abençoe a vida dele naquele local que ele está, que com certeza lá está glorificando ao Deus com a vida dele naquele local. Amém? A gente está dando a sequência, como os irmãos já sabem, estão cansados de ouvir. E além de estar cansado de ouvir, vão ter que ouvir dois Wilson ainda por cima. Ainda tem essa ainda. É bom que... Bom que não erra, se precisar fazer pergunta, o Wilson Seitan responde. Não, né? Então, nós estamos naquela série de estudos dos primeiros capítulos, dos 4 primeiros capítulos de Mateus. Hoje nós vamos ver o capítulo 3 e uma parte do capítulo 4. Tá? E depois, mais para frente, o Rubens vai dar mais detalhe. Talvez ele vai fazer tipo uma pesquisa, né? Para ver o que os irmãos acharam desse modelo, se estão gostando, se não estão gostando, se não é para ter mais dois Wilson aqui na frente, não sei, né? Então, depois o Rubens ele vai dar mais detalhe quanto a isso. Tá? Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Como diz meu amigo, quem achou diz misericórdia, quem achou diz amém, e quem não achou diz misericórdia. Então vamos lá, eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem, tá? Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele trará a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A gente vai fazer um comentário até aqui, depois eu leio o texto seguinte aqui. Tá? Então, esse é um texto muito conhecido dos irmãos, tá? Principalmente pelo tipo de vida que João Batista tinha. Então, a gente já conhece bem o texto que está aqui, tá? E João Batista, ele é considerado o último profeta, tá? Seus pais, quem eram os pais de João Batista? Eram Zacarias e Isabel. Isso está lá em Lucas 1, do 57 ao 56. Ele tinha uma vida meia estranha, né, irmãos? Uma vida esquisita, né? Porque
era uma vida meio fora do comum dos outros, né? Ele vivia no deserto, e isso está lá em Lucas 1, versículo 80, e João Batista e os seus pais, eles eram descendentes de família de sacerdotes e de levitas, e ele recebeu o seu chamado também, está lá em Lucas 3:2, depois os irmãos quiserem conferir, e ele era primo de Jesus. Como a gente sabe que ele era primo de Jesus? Lá em Lucas 1:36, vai usar uma palavra lá, que ele vai dizer que Maria e Isabel, elas eram aparentadas. Na minha tradução, ela está aparentada. Tem alguma outra tradução? Lá em Lucas 1:36, para dizer que eles eram parentes. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Também? Parente ou aparentada, né? Essa palavra aí, como é que a gente sabe que eles eram primos? Porque essa palavra aí, lá no estou até medo de falar agora, estou até medo, lá no grego, vou falar baixinho aqui para não... A palavra é sugênesis, e essa palavra, ela tem um significado semelhante à palavra no inglês. Tá, eu não vou falar porque eu não quero passar vergonha, tá, irmãos? Se eu não me engano, é cousin, palavra no inglês, que a tradução é primo, a palavra é primo. E o que essa palavra sugênesis quer dizer? Ela quer dizer que é uma palavra para parente que é relacionado por sangue. Então se deduz que eles eram primos, João Batista e Jesus. Isso é uma coisa que você vê muito nítida, é quando você assiste aquela série do The Chosen. Ali você vê, e eles se tratam como primo mesmo. Eles têm até um relacionamento até legal na série, porque é como se fosse um relacionamento de primo mesmo, bem conhecido. Ieda? Na tradução da Revista Corrigida, ela fala Primo, tá vendo? Então a gente sabe que eles eram primos. De que grau? Eu não sei de que grau que era, eram primos. Tá? E o batismo aqui, quando você vai estudar o batismo, espera um pouquinho, irmão, deixa eu ajeitar um negócio aqui, que eu estou me sentindo meio sem jeito aqui. Não, eu quero virar para você. É por isso. Estou me sentindo meio abandonado aqui. A gente vê que o Velho Testamento, ele não fala de batismo. Se você for procurar, não existe. Pelo menos, a gente não encontra. Por quê? O batismo não era algo só de João Batista. Porque o batismo, outros povos praticavam o batismo, mas não do mesmo jeito que se praticava aqui, tá? Vamos entender desse jeito. Por quê? Porque o batismo, ele tinha um sentido de lavagem e de um banho religioso. Então, outros povos praticavam o batismo, que era um batismo único. O batismo total, que é executado aqui uma única vez, era o batismo para os próprios judeus. Aliás, esse batismo não era um batismo para os judeus. Era um batismo para os gentios, para os pagãos. Por quê? Porque quando o pagão, o gentil, ele queria passar para o judaísmo, ele passava pelo batismo, que era tipo de uma lavagem cerimonial, tipo uma purificação. Tá? E o que acontece aqui? Quando João, ele fala que está batizando, quando João, ele fala que ele está exigindo o batismo, e o que o batismo também simbolizava? O batismo também, ele significava que um afastamento radical de todo o passado pagão. Vocês vão ver que tem muita relação com o nosso batismo, com os batismos de hoje, tá? Porque batismo também não é isso. No batismo não é um símbolo de você abandonar a velha vida. Tem lá a simbologia do batismo, né? Você morre, você é sepultado
e você é ressuscitado para quê? Para uma nova vida. Tá? Então, o batismo, ele tem essa conotação. E, ao exigir o quê? O batismo, o que João Batista está fazendo? Ele está colocando o povo de Israel, o judeu, no mesmo nível dos pagãos. Por quê? Porque o que João está dizendo? Que eles têm que o quê? Se arrepender, e ele diz que João está batizando com o batismo de arrependimento. Então, ele está colocando no mesmo nível o judeu e o pagão. Não tem diferença, tá? de o judeu ser melhor que o pagão, que o gentil. Vocês conhecem muito bem, já foi falado várias vezes, que o judeu aqui, ele considerava os outros povos como cão, como imundo, como impuro. Tá? Então, e interessante é que, justamente de quem ele estava falando, é quem estava lá assistindo o batismo. Tá? Então, o mesmo nível do pagão indigno. Então, o batismo, ele torna o quê? Uma iniciação. O batismo é uma iniciação, ele é algo público. Tá? Para quê? Para que tem que ser público? Para mostrar a mudança que você teve de vida, para mostrar a decisão que você tomou. Tá? Você confessa, você se arrepende dos seus pecados, toma uma decisão ao lado de Jesus, e a maneira de você demonstrar que você fez isso é através do batismo, que o batismo tem toda aquela simbologia que vocês já aprenderam aí, que vocês sabem, tá? Então, o que a gente percebe? Que o batismo de João, ele vinha depois do quê? Da confissão e do arrependimento. Quer falar alguma coisa, Xara? Vocês querem perguntar alguma coisa? Bom, pode interromper, pode pergunta qualquer coisa da lição, tá? Eu vou poder dar 3 respostas para vocês. Sei, não sei, e vou pesquisar. Ou vou procurar a ajuda dos universitários aqui na frente. Tá? Então, tinha essa conotação. E o que estava acontecendo aqui? Quando o João estava batizando, deixa eu só ver um negocinho aqui, que eu acho que eu não escrevi. E a gente, às vezes, não se atenta no seguinte: qual que era o nome de João? Era João Batista? Era? O nome de João era João Batista? Não. Batista foi um apelido que provavelmente ele deve ter ganhado exatamente por isso, porque ele era aquele que ficava batizando as pessoas. Tá? Então deram um apelido provavelmente de Batista para ele. Tá? Não tem nada a ver com a denominação batista não, hein? Muitos falam assim, por isso que eu sou de João, porque ele era batista. Então, não tem nada a ver não, viu, irmãos? Isso aí surgiu mais depois. E o que acontece? Os saduceus, os fariseus, estavam lá assistindo o batismo. E o que João faz? Aproveita aquele momento ali para falar umas verdades muito duras para esses dois. Está muito dura. Está muito dura. João está dizendo o seguinte, que existe aqui a necessidade do arrependimento, ela é essencial e ela é vital. Tem que existir o arrependimento. Tá? Quem estava se batizando? Todo tipo de gente. Tá? Todo tipo de gente. E não é muito diferente de hoje, não. Todo tipo de gente. Tinha os curiosos, que iam lá se batizar. Eu vou ver como que é esse batismo. Eu vou lá me batizar, que eu quero saber como que é. Quero saber se vai acontecer alguma coisa comigo. Tinha aqueles que... Isso é minha opinião. Talvez aquele lá que já tinha se empoeirado tudo, porque não tinha asfalto, não tinha nada disso, estava tudo com os pés tudo cheio de terra, de poeira. Falava, vou aproveitar, vou lá tomar um banhinho. E tinham aqueles que realmente se arrependiam dos seus pecados e reconheciam o seu estado de pecador, e eles queriam demonstrar isso através do batismo. Tá? Porque João vai dizer o quê? Que vai justamente dizer para os fariseus e para os saduceus que existe essa necessidade de arrependimento. Isso é essencial.
Não tem como uma pessoa ser uma nova criatura, uma pessoa ser parte do reino de Deus, se ela não se arrepender. Arrependimento é o crucial na vida da pessoa, não tem como. E o que João está dizendo para eles também? Que o julgamento vindouro, ele era inevitável, que ia ter o julgamento também para aqueles que não se arrependessem, tá? E era tão imediato, e João vai comparar o quê? O texto vai falar aqui que ele vai comparar com o machado, que o machado já está posto à raiz das árvores. Ele está comparando o quê? Com um lenhador, que ele sai para fazer uma fiscalização, uma vistoria na floresta, e ele encontra aquelas árvores que já estão podres, ele encontra aquelas árvores que não estão produzindo fruto nenhum já há um tempo, e ele vai cortar essas árvores. É o que João está dizendo para os fariseus: vocês que não se arrependam, como diz o pastor, vocês que não fiquem espertos não, que vocês vão ser cortados. Porque qual que era o orgulho? A gente vê aqui no texto, qual que era o orgulho do judeu? Vocês sabem qual que era o orgulho do judeu, do que ele se orgulhava? Você sabe, ô Freitas? De ser filho de Abraão. Entendeu? Eu sou filho de Abraão, minha descendência é de Abraão. E a sua? Qual que é a sua descendência? Ah, você não faz parte da aliança com Abraão. Isso era um orgulho para eles. Era um orgulho. E o que João fala? Vocês estão se orgulhando porque vocês se acham descendência de Abraão? Deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui. Dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão também. Entende? Então, eles ficaram como vamos dizer assim, não sei o que eles pensaram, irmãos, o que esses saduceus e fariseus eles pensaram, tá? Não sei, eu não sei o que aconteceu, que não imprimiu, mas eu vou tentar lembrar, que os saduceus, os fariseus era aquela classe religiosa, que era mais dominante, os saduceus vinham em segundo lugar. Os saduceus já era uma classe mais, não sei se a palavra liberal vai cair bem, mas era uma classe que estava mais preocupada com o prazer, porque eles não criam em anjo, ressurreição, e um monte de coisa. E os fariseus, eles não se contentavam simplesmente e só cumprir a lei. Eles queriam que o comportamento fosse baseado nos seus ancestrais. Para vocês terem uma ideia, eu não sei o que aconteceu aqui, eu vou ter que chegar em casa e ver o que aconteceu. Mas, eu estava lendo lá, diz que eles tinham, acho que era 245 mandamentos e 348 proibições. Você já ouviu aquela frase: meu, larga mão de ser fariseu, né? Larga mão de ser fariseu, por quê? Porque qual que é a ideia de fariseu? A ideia de fariseu é o cara que se apega muito à tradição, é tudo ali na tradição, entendeu? Não que a tradição seja coisa ruim, não estou dizendo isso, não vão pensar desse jeito, mas o que eu estou dizendo é que o fariseu, os saduceus, eles impõem uma carga tão grande no povo, que nem eles cumpriam essa carga, tá? O próprio Jesus falou que o fariseu, ele queria o quê? O dízimo do quê? Do cominho, da hortelã, do endro, o que era isso? Isso era aquelas coisas muito pequenininhas. Você já viu um grão de mostarda? Quantos já viram um grão de mostarda aqui? De gergelim. Quantos já viram um grão de gergelim? Acho que eu estou sendo muito duro. Um caroço de azeitona, vai. Vamos aumentar um pouco. Um caroço de azeitona. Você imagina você dar o dízimo do caroço da azeitona. Você pega o caroço da azeitona, divide em 10 partes e pega uma parte e entrega para Deus. Agora você imagina você fazer isso com a semente do gergelim. Olha a carga que o povo, que os fariseus, eles impunham sobre o povo, tá? E João vai falar: meu, vocês têm que se arrepender, isso daí, vocês cumprir tudo isso aí, não vai adiantar,
vocês não vão para o reino dos céus. Tá? E chama de raça de víboras ainda. E chama de raça de víboras, que a gente leva ao que? Ao que uma víbora ela é? É venenosa. Tá? É uma venenosa. E eles impediam várias vezes de o povo se chegar a Deus por causa disso. Tudo bem até aqui, irmãos? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu vou dar uma corridinha, senão o Freitas aqui não vai ter tempo de falar. E Jesus vai ser batizado por João. Tá? Nesse momento, ele vai ser batizado por João. Os irmãos percebem o seguinte, que quando foi que começou o ministério de Jesus? Depois de que fato começou o ministério de Jesus? Depois do batismo. Depois do batismo. Você não vê Jesus exercendo o seu ministério antes disso. Ah, mas e o tempo que ele viveu lá, que a Bíblia não registra? Não sei, irmãos, o que ele fez naquele tempo. Ele viveu como qualquer um de nós aqui, trabalhando, estudando, às vezes dando um pouco de dor de cabeça lá para sua mãe, quando era mais adolescente, entendeu? Aprendendo o ofício do seu pai, que era carpinteiro, que inclusive no filme A Paixão de Cristo, Jesus faz uma mesa, vocês, não sei quantos assistiram, mas Jesus faz uma mesa, que é justamente a mesa que era quando ele ia ser torturado, tomar chicotado, a mesa estava lá apoiando o chicote, os bastão, tudo aquelas coisas lá. E Jesus fala, e a mãe dele pergunta, se eu não me engano, a mãe dele pergunta para ele, você está fazendo uma mesa? Mãe, essa mesa aqui vai ter uma utilidade muito boa, vai servir para o seu propósito. E serviu. Tá? Então, Jesus vai ser batizado. E João fala que ele está batizando com o batismo do arrependimento. Ele vai falar que Jesus vai batizar com o batismo no Espírito Santo, do Espírito Santo, e com o batismo do quê? Fogo. Sem entrar muito em detalhes do que é batismo do Espírito Santo, porque já foi dito aqui, tá? Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está solenemente, ele está enfatizando a promessa do Espírito Santo na vida, durante a conversão, entendeu? Que ela é evidenciada através do quê? De quem tem o Espírito, tá? Então, Jesus está, aquela promessa de Joel 2, se eu não me engano, 28, quando derramarei meu Espírito sobre vocês, sobre os seus, sobre os velhos, sobre os novos, sobre os seus servos, e vocês sonharão, profetizarão, Jesus praticamente ele já está dizendo que o Espírito Santo vai ser derramado sobre a vida de todo aquele que se arrepender. E por que ele fala batismo do fogo? Porque fogo na Bíblia, geralmente, fogo na Bíblia é fogo. Lógico que é fogo, né? Fogo é fogo. Tá? Mas quando a gente fala de fogo, o que você lembra de fogo? Purificação. Purificação. Você sabe de onde que vem o diamante? Você sabe como que é formado o diamante? O diamante, ele é formado devido a altas temperaturas. Geralmente você encontra diamante onde? Perto de vulcões. Tá? Então, o diamante, antes dele ser diamante, era uma pedra, mas devido à alta temperatura, devido tudo isso, ele se transforma em diamante. O ouro também. Porque o ouro, para ser ouro, ele tem que ser também colocado em altas temperaturas para se retirar toda a sua impureza. Mas fogo também na Bíblia é juízo. Então, quando a gente fala assim, eu queria que o fogo de Deus viesse sobre mim, irmão, toma cuidado, porque você está pedindo que o juízo de Deus caia sobre você. Tá? Lá em Hebreus fala que nosso Deus, ele é o quê? Ele é um fogo consumidor. Tá? Ele é um fogo consumidor. O que foi que caiu sobre Sodoma e Gomorra? Foi fogo. Tá? Então, geralmente é fogo. Tirando o que aconteceu em Atos, com as línguas de fogo, lá é uma outra situação. Tá? Mas geralmente fogo, como fogo, não fogo, como? Parecido, semelhante. Ele
Você sabe quando você olha para uma pessoa assim, você fala assim, nossa, aquele cara ali se parece com aquele meu amigo. É mais ou menos isso. Tá? Nossa, aquele cara ali, ele parece que é tão bonito, aí você vai ver, às vezes é meio feinho, né? Então, ele parece, mas não é. Tá? Então, o que João está falando ali? João está falando até para os fariseus, ó, vocês que não se arrependam, porque a ira de Deus vai vir sobre vocês. Tá? O fogo, ele é um julgamento. É um julgamento para quem? Para aqueles que rejeitam as palavras de Jesus e já fazendo o julgamento dos fariseus e dos saduceus. Na pregação de João deve ser entendido como um fogo vindouro da ira de Deus. Eu vou repetir quando você está escutando uma entrevista que o cara fala assim, boa pergunta essa é uma ótima pergunta, pastor Sérgio. É justamente o que eu ia responder agora em seguida. Foi bom você ter perguntado isso. Vou fazer no microfone, pessoal. Né, o podcast é assim, nossa, foi muito bom você ter perguntado isso. Tá? Tudo bem até aqui, irmãos? Então, alguém que ele é portador tanto da redenção, como da ira de Deus. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam? Ficou claro? Vocês querem perguntar alguma coisa? Altair vai perguntar? Eu achei, vixe, essa pergunta vai ser daquela, porque até levantou, né? Agora eu vou ler aqui sobre o batismo de Jesus, tá? Tá do 13 ao 16. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, e João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Boa pergunta do pastor Sérgio. Por que Jesus se batizou? Jesus precisava se batizar? O que vocês acham? Eu devolvo para vocês. Não? Mas por que ele se batizou? Então vamos lá. Com esse ato de Jesus batizando, o que Jesus quis demonstrar? Que ele estava aceitando, Jesus estava aceitando o seu destino, entre aspas, tá? Ele estava aceitando o seu destino entre aspas. Ele estava aceitando a sua missão, como membro do seu povo e parte da humanidade, que ele estava tomando sobre si os pecados deles, do povo, e o batismo, ele estava atraindo sobre si a ira de Deus, tá? Dedicando-se ao mesmo tempo à sua missão. Então, uma das razões, é porque ele estava demonstrando para o povo, para aquilo que ele veio. Ele veio para quê? Para que Jesus veio ao mundo? Para nos salvar, para morrer na cruz. Esse era o objetivo de Jesus, nascer e morrer na cruz. Jesus ele está ciente de que ele é o Cordeiro de Deus. E o que acontece com o Cordeiro? O Cordeiro ele é sacrificado, que leva o pecado do mundo. Então a gente lembra daquela coisa lá de sacrifício do Velho Testamento, tá? Por isso ele responde para João que é necessário cumprir o quê? Toda a justiça. Então o próprio Jesus deu a resposta para João. Porque não, eu preciso ser batizado porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso cumprir toda a justiça de Deus. Ele sabe o caminho da decisão que ele está tomando, que é o caminho de redenção da humanidade. Seu batismo era um passo necessário para cumprir todos os justos propósitos de Deus, pelo ato que ocupou no lugar do pecador. Por isso, que quando ele se batiza, ele está fazendo o quê? Ele está se identificando com os pecadores, que veio salvar. E como já foi dito, ele fez isso como exemplo. Foi um compromisso aberto com a sua missão, e ele serviu como exemplo. Respondido, pastor? É só isso que eu sei também, não adianta você perguntar mais. Brincadeirinha, pode perguntar sim. E
Uma coisa muito interessante, quando Jesus foi batizado, o que a gente vê aqui? O que está implícito aqui nesse batismo? A Trindade. Tá? Porque a Trindade que ela está sendo visível e audível. A gente vê o Filho, a gente vê Deus e vê o quê? O Espírito Santo. E a voz dizendo. Tá? A maioria das traduções está dizendo assim: este é o meu Filho amado e quem me agrado, ou este é meu Filho amado e quem me comprazo. Se a gente fosse não mudar o que Deus disse, mas se a gente fosse falar de igual, mas diferente, a gente diria o quê? Que é como se Deus estivesse dizendo assim: aquele no qual o meu plano de salvação da humanidade está centralizado. Eu me comprazo naquele no qual vai redimir toda uma nação, toda uma humanidade. Vocês querem perguntar alguma coisa, irmãos? Nossa, falei demais. O batismo que João fazia antes, que foram batizados antes de Jesus, o Espírito Santo já havia descido sobre essas pessoas, ou aqui foi o... Boa pergunta, Guilherme. Boa pergunta, Guilherme. Como que o Espírito Santo agia antes da descida do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele não era permanente, ele era temporário. Quando você vai ver lá o Velho Testamento, você vai ver lá muitos textos que falam assim, que o Espírito entrou no fulano e tal, e ele fez isso, isso, isso e isso. Entendeu? Então, o Espírito Santo, até o momento aqui, até um pouquinho do Novo Testamento, ele era temporário. Quando precisava Deus falar com o povo, quando precisava alguma coisa, o Espírito Santo vinha e usava a pessoa, depois o Espírito Santo se retirava. Tá? Esse batismo aqui é um batismo só de arrependimento. Quando o Espírito Santo desce, que Jesus disse: se eu não for, o Consolador não poderá vir, tá? E depois a gente vê a descida do Espírito Santo lá em Atos. E o que acontece? A partir daquele momento, todos que se arrependem, todos que se convertem, já são batizados no Espírito Santo, conforme o pastor falou aqui na frente, tá? Então o Espírito Santo já vem fazer morada, e a morada permanente, não é a morada temporária, tá? O Espírito Santo agia dessa maneira. Mas o Espírito Santo não desce no batismo, né? Não é na hora do Não, batismo. não é na hora do batismo, é na hora da conversão. É na hora da conversão. Na hora que você aceitou Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em você, você já é batizado, porque o que é, como eu disse, batismo, o que é? O batismo é um sinal de o quê? De mudança de vida, tá? Então, como que a gente vai mostrar? Eu não vou poder falar para vocês assim, ó, o Espírito Santo está morando em mim. Porque E aí? Entendeu? Agora, como que eu evidencio isso? Com batismo, porque eu concordo que a minha vida mudou, que a minha vida é diferente. Porque o batismo a gente está demonstrando, testemunhando para o mundo. Exato. O nosso arrependimento, não é que a gente está se arrependendo naquele momento que está descendo as águas. Nós já se arrependemos, já recebemos o Espírito Santo hoje. E aí nós demonstramos para o mundo que nós acreditamos e decidimos aquilo. Você entendeu, Guilherme? Então, quem João batizou aqui, não estava recebendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido. Era um batismo só de arrependimento. Era uma demonstração pública da sua conversão, do seu arrependimento. Tá? Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. Porque o Espírito Santo também... Por que a gente tem o Espírito Santo, irmãos? E tem alguns motivos por que nós recebemos o Espírito Santo. Pode falar mais alto, não tenha medo não. Consolador. Para nos convencer do pecado, que mais? Nos consolar. Nos consolar, que mais? Para nos guiar, que mais? Para nos, alguém vai falar assim, divino mestre, para nos capacitar, para nos capacitar. E talvez o mais importante, o Espírito Santo, o que ele é na nossa vida? Ele é o selo da nossa redenção. Por isso que a pessoa que não se converte, a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não é salva, porque ela não tem o selo do Espírito.
E a gente lembra da carta. Como que uma carta chegava no seu destino antes? O que garantia que a carta ia chegar no seu destino? Era o selo. Era o selo. Então, se um dia você chegar lá no céu, Deus vai olhar para você. Cadê o selo? Cadê a sua garantia? Mas tem isso de selo? Tem. Eu não estou lembrado. Então, não adianta dar, como diz o pastor, não passar moleque em Deus, não. Tá? Porque o Espírito Santo é a nossa garantia. Tudo bem? Vocês querem perguntar? Respondeu, Guilherme? Vai lá, Freitas. É com você agora. Muito bem. Nossa, Professor. Demorei demais. Mas foi bom. Resumindo, assim, pelo que eu entendi, né, professor? João Batista, filho de Zacarias e Isabel, a missão de arrependimento, certo? Pregou para os fariseus, saduceus, publicanos, soldados, e batizou Jesus. Jesus, sem pecado, passou pelo batismo para que nós possamos, para que pudesse obedecer primeiro, identificação com o povo e servir de exemplo. Jesus não pecou, mesmo assim ele se batizou. E agora vamos partir por capítulo 4. Igual a gente estava falando do Espírito Santo, o Citan estava comentando que o Espírito Santo, ele nos capacita. Capacita para quê? Vamos ver um exemplo na vida de Jesus. E quando a gente fala de Jesus, ele é o nosso exemplo maior, certo? Então, Jesus, tudo que a gente estuda sobre a vida de Jesus, nós trazemos como exemplo maior para a nossa vida. Muitas pessoas trazem o exemplo do pai, da mãe, do pastor, de um líder, mas nós temos o maior de todos os exemplos, que é Jesus Cristo. E por isso que Jesus passou por todo esse processo para que pudéssemos termos ele como exemplo. E no capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Nós vamos ler aí, se os irmãos puderem abrir a Bíblia, eu agradeço. Primeiro, antes da gente começar a ler esse capítulo, vamos só dar um contexto geral. Os irmãos comentaram aqui no primeiro domingo sobre os evangelhos sinóticos, que são evangélicos que contam a mesma história, a história de Jesus, que são Mateus, Marcos e Lucas. E nessa passagem específica da tentação de Jesus, uma curiosidade é que nenhum desses 3 evangelhos, ele cita que Jesus orou, ele cita que Jesus jejuou, mas pressupõe-se que Jesus também orou. Eu, pelo menos, imagino que Jesus orou e jejuou. Mas não está escrito, é uma curiosidade. E outra curiosidade que é interessante, pelo menos para mim, Jesus foi tentado. Ele estava fazendo o que no deserto? Jesus estava fazendo o que quando ele foi tentado? Irmãos, o que Jesus estava fazendo quando ele foi tentado? Estava jejuando. Quanto tempo ele jejuou? 40 dias. E essa tentação foi depois ou foi durante esse jejum que ele teve? O que os irmãos acham? Foi depois? É interessante, né? Porque Mateus, Marcos e Lucas tratam esse ponto diferente. Porque Mateus diz que depois de 40 dias ele teve fome. Mas Marcos e Lucas não citam que foi depois, né? Então, foi durante esse processo de jejum que ele foi tentado. Lucas, outra curiosidade entre os textos é que Lucas coloca a terceira tentação como segundo e a segunda como terceira. Mas é questão de curiosidade. E um ponto interessante também é que Lucas cita que o diabo deixou até o momento oportuno. Quando terminou a tentação, o diabo deixou Jesus até o momento oportuno. Essa é uma parte interessante que a gente vai citar mais para frente. Outros pontos interessantes que a gente cita da tentação, que a gente já vai ler o texto aqui, é que o diabo ele não é um mito, ele não é somente uma força, algo longe. O diabo existe, irmãos. O diabo é algo real, é algo que nos tenta, algo forte, algo que tem um certo poder. Não é algo abstrato. Tem gente que fala assim, será que existe o diabo mesmo? Será que não é uma força, algo aí que fica na natureza, não sei o quê? Não, o diabo existe. E ele tenta.
Isso é fato. E Jesus demonstrou isso, e essa tentação de Jesus demonstra isso. E um ponto interessante: se Jesus foi tentado, quantos seres humanos não seriam tentados? Alguém aqui nunca foi tentado? Quem aqui nunca foi tentado, levanta a mão. Todos nós, todo ser humano será tentado. Se não foi, você será. Tenho essa triste notícia para você. Todo mundo será tentado, irmãos. Todos nós seremos tentados. E ser tentado não necessariamente... ser tentado não é pecar, certo? O que é pecado? Eu lembro quando eu era pequeno... Eu lembro até da voz da minha mãe cantando para mim um hino que tem na harpa cristã, acho que 467, se não me engano, que cantava assim. Eu não sei cantar, mas eu vou tentar aqui. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Essa frase ficou na minha memória até hoje. Tentado não cedas, ceder é pecar. Ser tentado é pecar, sim ou não? Não. Ser tentado não é pecar, Jesus não pecou. Agora, ceder ao pecado, ceder à tentação, isso é pecado. Amém, irmãos? Parecido com Adão e Eva, né? Parecido com Adão e Eva. Desculpa eu ter cantado aqui, os irmãos quase levantou e saiu andando aqui. Eu quase chorei agora aqui de emoção. Pensei que os irmãos iam sair andando. Ai. No deserto, irmãos, Jesus... O que Jesus estava fazendo no deserto? Por que Jesus foi para o deserto? Quem o levou para o deserto? Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito o impeliu para o deserto. Muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa que o diabo foi até Jesus tentar Jesus. Não, Jesus foi até o deserto. E lá ele foi tentado. O Espírito Santo estava na vida de Jesus. O Citan acabou de citar aqui o último versículo, no qual Jesus estava se batizando, e o que aconteceu? O pai disse: esse é meu filho, a qual eu tenho um morro de orgulho, porque ele cumpriu tudo que eu coloquei para ele cumprir até hoje. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba e encheu Jesus Cristo. E o impeliu ao deserto, e lá ele foi tentado. Vamos ler Marcos 1 e 12? Marcos 1 e 12. Deixa eu ver aqui. Marcos 1. Marcos 1 e 12. Logo após, o Espírito o impeliu ao deserto. Marcos 1 e 12. Logo após, o Espírito o impeliu, o levou até o deserto. E o interessante, irmãos, que lá Jesus foi tentado. Vamos voltar para Mateus aqui. Mateus 4. Que a gente já vai ler aqui. Jesus está saindo do Jordão, ele recebe o Espírito Santo, o pai fala: esse é meu filho querido, a qual eu me comprazo. Naquele momento de fortalecimento. Jesus estava forte espiritualmente, sim ou não? Jesus humano, vou perguntar diferente. Jesus, ser humano, ele estava forte espiritualmente, sim ou não? Sim, ele tinha acabado de se batizar, tinha acabado de receber o Espírito Santo na vida dele, através de uma pomba, e ele estava forte. Porém, entretanto, todavia, ele estava fraco também? Sim ou não, fisicamente, como homem? Estava 40 dias ali, sem comer, sem beber, jejuando, orando, no deserto, passando frio, calor. Ele estava fraco também, não estava? O momento que o diabo vai tentar a gente, irmãos, é nos momentos de fortaleza, nas nossas fortalezas e nas nossas fraquezas. O diabo, ele tenta nas fortalezas e tenta nas fraquezas também. Isso a gente vai ver como exemplo nessa passagem.
E uma coisa interessante para a gente concluir essa introdução da tentação de Jesus é o diabo, mesmo você estando cheio do Espírito Santo, mesmo você estando orando, mesmo você estando jejuando, o diabo vai te tentar, sim ou não? Sim. Ele não poupa você, eu vou jejuar, vou orar, vou passar a madrugada em oração, porque o diabo não vai me tentar, ele vai continuar te tentando. Isso é uma parte interessante. Amém? Muito bem. Vamos ler aqui rapidamente, para concluir. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem-se em pão, se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que interessante. Jesus tinha acabado de receber aquela reconhecimento, digamos assim, de Deus. Você é meu filho, que o Espírito esteja com você. E o diabo foi tentar Jesus em que ponto? Se és filhos de Deus, olha a pergunta que o diabo faz para ele. Se és filhos de Deus, mas ele tinha acabado de ter aquela experiência com Deus ali no batismo. O diabo te tenta no seu ponto forte também, irmãos. É muito tentador quando a gente faz uma coisa que todo mundo começa a elogiar, começa a fazer, te engrandecer. É muito fácil, naquele momento, eu ser tentado. Eu sou o cara, eu consigo. Se fosse eu, rapaz, esse que está aí não sabe fazer não. Aquele ali não sabe fazer. Se fosse eu. Irmãos, é muito fácil no nosso momento de fortaleza ser tentado também. Parece que não. Quando eu estou fraquinho, o diabo vai me tentar. Mas não, no seu momento de força também. E o diabo vai lá: se és filhos de Deus. A tentação de diabo é nos momentos difíceis e nos momentos de fortaleza. E nós, quando estamos passando, irmãos, dificuldades também, muitas vezes a tentação vem na forma de: você não é crente? Por que você está passando por isso? Você não é filho de Deus? Por que está acontecendo isso na sua vida? Você não é filho de Deus? Você não vai na igreja? Você não deveria passar essa necessidade. Você não deveria passar essa dificuldade. A tentação do diabo, irmãos, ele aproveita as oportunidades, as formas, as situações, para tentar fazer com que nós ceda. E ele também tenta usar nossas fraquezas. Se a pessoa é fraco, o homem é fraco para a mulher, você vai ser tentado com a mulher. Se a mulher tem a fraqueza com o homem, vai ser tentado com o homem. Tem gente que... pessoas que caem nos vícios. Depois que cai nos vícios, ele se recupera, torna-se uma pessoa normal, mas nunca ela vai sarar. Ela sempre vai ter uma tendência a usar drogas, a usar alguma coisa que ele é viciado. E o diabo tenta naquilo que você é fraco também. Davi, quando ele estava andando lá, ele olhou o quê? Uma mulher lá nua e falou: ele estava de boa, né? Acho que a guerra estava bem, porque ele estava em casa, ele não estava nem na guerra, ele estava lá. Quando ele olhou aquilo, ele se fraquejou. Pedro, quando Jesus estava sendo preso, o que Pedro estava fazendo? Ele estava escondidinho, olhando de longe. O diabo falou assim: aquele ali está no momento bom de ser tentado, né? E aí ele mandou lá as pessoas falar assim: ei, Pedrão, você é da turma deles lá? Sou não. E Pedro negou Jesus, no momento que ele estava seguindo Jesus de longe. E aí o diabo fala: você é filho de Deus? Por quê? Você está passando fome. Jesus estava forte espiritualmente e fraco materialmente, porque ele estava com fome. E o diabo sugere para Jesus suprir a sua necessidade. Porém, qual que é a resposta de Jesus? Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só um detalhe aí, Feito, não sei se você vai falar. O diabo, ele citou a Bíblia aí. Sim. Ele citou o Salmo 91, exato. 11 e 12. Mas só que se você for lá para o Salmo 91, 11 e 12, ele não citou o texto integral. Ele citou só uma parte, omitiu outra.
Porque o que o diabo fala para Jesus? Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Quando você vai lá no Salmo 91, 11, 12, lá está escrito assim: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos. O diabo omitiu essa segunda parte do texto. Ele não cita isso, que o proteja em todos os seus caminhos. O que o diabo está dando a entender aqui, para Jesus, é o seguinte: Jesus, você pode tentar pular aí, e falar: Senhor, agora o Senhor me livra, o Senhor me salva, o problema é do Senhor agora. Mais ou menos isso que o diabo está tentando dizer para Jesus. Mas só que o texto de Salmos não diz isso. Diz o texto de Salmo, ele fala que ele vai te proteger aonde? Em todos os caminhos. Foi a mesma coisa que o diabo fez com Adão e Eva lá, né? Distorceu o que Deus disse. Exatamente. Porque Jesus usou a palavra para contra-argumentar o diabo. Nem só de pão viverá o homem. E o diabo falou assim: Jesus? Igual você falou, você está usando a Bíblia? Eu vou usar a Bíblia também. E aí o diabo fala assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-se na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. É o que o Citan comentou sobre o Salmo 91. Ele omitiu uma parte do Salmo 91. O diabo, irmãos, ele queria que Jesus usasse a presunção de vez da obediência, né? Ele queria: realmente, vou mandar que Jesus faz. E hoje, irmãos, existe um perigo, um evangelho pregado aí, um evangelho presunçoso, no qual eu ordeno e Deus obedece. Eu mando e Deus faz. E isso não está escrito em momento nenhum. Deus dará anjos para segurar a gente, desde que a gente ande nos seus caminhos, e conforme a sua vontade. Não significa que eu vou ordenar e Deus vai me curar, não significa que eu vou ser rico, não significa que eu vou ter um carro zero. Não. Significa o quê? Que Deus estará sempre conosco, através do Espírito Santo. Isso é o detalhe. Não, e aí Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Deus não está à nossa mercê. Nós temos que tomar cuidado para que não caímos nesse porém. Vamos correr aqui, porque já deu o horário. Terceira tentação, está escrito aqui: depois o diabo, versículo 8, depois o diabo levou ao monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Irmãos, em Lucas 4, 5 e 6 dá mais detalhes. O diabo levou Jesus e prometeu algo que ele não tem. Uma coisa que nós temos que prestar atenção na tentação o diabo oferece aquilo que ele não tem. Ele tinha aquele reino todo para oferecer para Jesus, sim ou não? De quem? Tá. O pastor está me corrigindo aqui. Ele tinha aquele reino? Mais ou menos. O mundo jaz no maligno, ok. Mas tudo está abaixo da vontade de Deus. Tudo acontece se for permissão de Deus. Nada acontece se Deus não permitir. Por que Jesus receberia aquele presente do diabo, mesmo que o mundo jaz no maligno, sendo que ele era filho do próprio Deus, sendo que ele era o próprio Deus, e ele estava acima de todas as coisas, No jardim do Éden, o que o diabo ofereceu para a mulher? Você vai ter o conhecimento, você vai ter tudo. E o que ela teve? Ela teve vergonha e tristeza, ela se escondeu do próprio Deus. Ela teve o conhecimento acima, igual de Deus? Não, o diabo ofereceu aquilo para ela, mas ela não teve. Então a gente tem que prestar atenção, que o diabo ele oferece. As coisas do mundo parecem bonitas, mas quando você vai experimentar mesmo, o fim delas, como diz em Salmo 73, é triste, é complicado. E aí,
só para finalizar, o diabo foi, e Jesus foi tentado depois dessa passagem no deserto, sim ou não? O que vocês acham? Jesus foi tentado, irmãos? A tentação acabou? O que os irmãos acham? Não acabou não, continuou. O diabo só foi embora um pouquinho de tempo, mas ele voltou. Quando Jesus multiplicou o pão, a grande multidão pediu, Jesus, vamos tomar esse poder aqui através de um ato político. O próprio Pedro falou, Jesus, para que morrer? Fica por aqui mesmo, você não precisa morrer. E Jesus falou o que para ele? Apartai-me de mim, Satanás. Na cruz mesmo, quando ele estava lá na cruz, as pessoas falavam assim, desce daí da cruz, salva você e a nós também. A tentação para Jesus não cumprir o propósito que ele veio fazer aqui na terra, continuou. E assim na nossa vida, nunca vai terminar a tentação, nunca nós deixaremos de ser tentados. E para finalizar, como que a gente vence? Seguindo o exemplo de Jesus. Primeiro, vida de jejum, oração, comunhão com Deus. Nós devemos temer o diabo, sim ou não? Devemos temer o diabo, sim ou não? Não? Sim ou não? Está escrito, teme a Deus e resista ao diabo. Ele vai fugir de você. Para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para isso nós temos que ter uma vida de comunhão para com Deus. Para que a gente só possa temer a Deus e resistir ao diabo. Segundo, vida cheia do Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Terceiro, palavra na sua mente, palavra no seu coração, palavra na sua vida. Irmãos, nem sempre a gente vai ter o chat GPT para consultar. A gente temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Eu agradeço a Deus por esses irmãos que estão aqui, por esse grupo maravilhoso que está aqui hoje aprendendo. Eu estava agora numa cidade de 5.000 pessoas e lá a dificuldade das pessoas ter acesso à palavra de conteúdo. Minha sogra não me deixou em paz lá para ajudar eles lá, porque eles precisam de pessoas que ensinam a palavra e eles mesmos buscar a palavra, porque é um lugar pequeno. Então nós temos que agradecer esse acesso que nós temos aqui, resistir ao diabo. Então a gente precisa ter vida de Jesus, de jejum, oração, comunhão, vida cheia do Espírito Santo, palavra de Deus na ponta da língua, resista ao diabo. E para finalizar mesmo, agora prometendo, não vamos ficar em pé porque não pode. Irmãos, agora uma observação minha. Jesus ele teve fome e o diabo ofereceu pão, certo? Quem teve fome? Jesus, não é? Sim ou não? Jesus ofereceu, jogue-se para os anjos o segurar. Segurar quem? Jesus. Tudo isso te darei. Darei para quem? Para Jesus. Irmãos, o que eu acho incomum nesse texto, sempre que eu leio, é que o ego da pessoa é aquilo que o diabo mais usa para te tentar. A sua necessidade, o seu eu, a sua vontade, aquilo que te traz. Por isso que nós vemos muitas vezes hoje pessoas pregando o evangelho diferente. Não pregando o evangelho para levar para o céu, mas levando o evangelho para te exaltar, para te dar as coisas, para que você seja bom, para que você tenha condições, para que você tenha felicidade, para que você tenha isso, tenha aquilo outro. Por quê? A tentação do diabo, usa muito nosso ego, nosso eu, nossa vontade, para que nós caímos na tentação de abandonar um pouquinho as coisas de Deus e buscar as coisas que nos traz conforto, que nos traz vida. Amém, irmãos? E versículo 11 diz, então os anjos nos serviram, Deus vai nos servir, na hora certa Deus vai nos dar o que nós merecemos, o que nós temos, e acima de tudo, Deus nos vai dar a vida eterna com Deus. Amém? Eu acho que para a gente encerrar agora para encerrar de verdade, tá? É para valer agora. Acho que uma palavra que resume tudo isso e que demonstra, pelo menos nesse texto, é a palavra obediência. Tá? A gente vê que Jesus foi obediente em tudo. Em tudo. Tá? Então isso fica uma lição para nós temos que ser obedientes também. Tudo bem, irmão? Vocês querem fazer alguma pergunta? É a última chance agora, hein? Não? Vamos ficar de pé então, vamos orar para a gente encerrar. Vou pedir para o Freitas orar.
Eu falei demais, fiquei com a minha garganta meio ruim, então ele ora. Ele Senhor falou, Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos aqui de louvar, te agradecer, de aprender da tua palavra. Tenha, Senhor Jesus, que nós possamos ter no nosso coração a vontade de estar cheio do Espírito, de estar cheio da comunhão para com Deus e cheio da palavra, para que nós possamos resistir o diabo e ele fugir da gente, Jesus. Abençoa o Rubão, onde que ele estiver nesse momento, naquele hospital, fazendo aqueles exames, que possa ser direcionados às mãos dos médicos, dos enfermeiros, conforme a sua vontade naquela vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. irmãos, obrigado pela presença de vocês, e domingo que vem é o último domingo dessa série, tá?